Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Nossa, essa alegria é contagiante. Eu fiquei muito contagiada agora com essa alegria. Quantos são alegres com o Senhor? Agora foi mais contagiante, foi mais tocante, assim. E tem hora que, assim, é tão contagiante que a gente nem sente, né? De tão contagiante que é. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse ter um tempo de oração agora, pedindo ao Senhor que Ele possa falar ao teu coração de uma forma especial. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, porque entendemos que a tua casa é o melhor lugar para estarmos. E que é na tua casa, Senhor Deus, que recebemos o que o Senhor tem para nós. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco, Pai. Assim como o Senhor já tem falado muitas vezes. Mas que hoje o Senhor possa trazer um toque especial. Que hoje o Senhor possa trazer uma clareza, Senhor, que talvez ainda não percebemos. Pai, ministra aos nossos corações. Nós cremos que antes de chegarmos neste lugar, o Senhor já estava aqui. E por isso, Senhor, nós cremos que a tua unção está neste lugar. E que é neste lugar, Senhor, que iremos receber o que o Senhor tem para nós. Iremos sair deste lugar, Senhor, cheios da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode sentar no seu lugar. O tema da palavra de hoje é escolhas inteligentes. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, verso 6. É uma passagem bíblica que nós falamos muito, né? Até conhecemos. Diz assim: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Essa está na linguagem de hoje, mas em outras versões você vai ver esse mesmo capítulo, Oséias capítulo 4, versículo 6, falando que o meu povo perece por falta de conhecimento. Essa é uma passagem mais, né? É uma versão mais que todo mundo conhece. E esse experimentar de Deus, a tradução correta seria é como chupar a laranja, né? Você só sabe o sabor da laranja se você chupar a laranja. Então, o povo perece por falta de conhecimento, porque eles não experimentam o Senhor. Muitos falam de Deus, muitos ouvem de Deus, mas muitos não experimentam de Deus, né? Quer ver uma questão de experimentar? É você ser dizimista. Você só pode falar se realmente você é abençoado e vive uma vida abundante, se você for. Se você não for, não tem como você falar nada. Isso é experimentar de Deus. Você só pode falar que a oração deu certo se você ora. Se você não orar, não tem como você falar da oração. Então isso é experimentar. E hoje eu quero falar sobre escolhas inteligentes. Você faz escolhas inteligentes? Será que faz mesmo? As suas escolhas nesses últimos dias têm sido escolhas inteligentes? Porque muitas vezes na nossa jornada e na nossa caminhada da vida, nós não fazemos muitas escolhas inteligentes, né? E hoje eu quero compartilhar algumas coisas que nós podemos fazer para viver essas escolhas inteligentes. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é algo que às vezes nós até sabemos, mas às vezes não praticamos. A primeira coisa é perdoar. A primeira escolha inteligente que nós devemos fazer é perdoar. E perdoar, queridos, não é algo que eu tenho que esperar alguém vir me pedir perdão, ou tenho que esperar o anjo descer do céu. Porque muitas vezes nós falamos assim: mas eu não vou perdoar, porque não foi eu que pisei no pé. Não foi eu que xinguei. Não foi eu que, rodei a baiana. Não foi eu, foi fulano. Então fulano tem que vir e perdoar. Eu quero compartilhar algo com vocês. A primeira escolha inteligente que você pode fazer para ter uma vida abundante é perdoar. E a Bíblia fala sobre o perdão. Sabe o que a Bíblia fala sobre o perdão?
que quando eu perdoo, eu cancelo a minha dívida. Quantos aqui já fizeram dívida e dormiram assim muito tranquilo? Nossa, glória a Deus por aquela dívida que eu fiz. Quantos já fizeram isso? Nossa, essa dívida foi muito boa, eu vou conseguir pagar muito bem. Geralmente quando nós fazemos uma dívida, nós não dormimos bem, né? A nossa mente fica o tempo inteiro ali, pensando, meu Deus, como eu vou pagar aquela dívida? Meu Jesus, para que eu fui fazer aquela dívida? Meu Senhor, é alto demais, eu não vou conseguir pagar. Nós só pensamos depois que fazemos a dívida, né? Mas antes, na empolgação e na alegria, você vai lá e faz. Mas quando você faz a dívida, você fica, meu Deus, não vou dormir essa noite porque não sei como eu vou pagar. Aquela dívida te perturba, não é mesmo? Ela te incomoda. E da mesma forma, é quando nós não perdoamos. É uma dívida. Ela está ali te incomodando. Ela vira ou mexe, ela bate na sua porta. Vira ou mexe, você está ali remoendo aquela falta de perdão, aquela situação que aconteceu, você está sempre ali remoendo. A dívida é prender alguém a você, ou alguém prender você a ele, condicionado à liberdade ao pagamento da dívida. Então, essa dívida só vai ser paga se houver perdão, se você for lá e pagar, né? O perdão só é pago quando você vai lá e pede perdão. Sabe que muitas vezes não é nem a pessoa lá que vai ficar amarrada, mas você também. Porque nós pensamos assim, eu não vou lá porque fulano é quem deve vir até mim. Mas você está amarrado com fulano. Porque há uma dívida aí que precisa ser resolvida. Você deve desculpa a alguém? Será que você tem dívida com alguém? Dívida de dinheiro a gente tem muito, né? Mas a dívida do perdão, como que tá? Ela precisa ser resolvida? Como que está essa dívida? Pode ser que algo muito doloroso tenha acontecido em sua vida e você ainda carrega as feridas. O que aconteceu que você ainda está vivendo esses momentos? Deixa eu dizer uma coisa, se você não voltar e resolver essa situação, você vai viver esses momentos a vida inteira. Viver uma escolha inteligente é perdoar, independente do que fizeram, do que deixaram de fazer. Sabe o que você precisa fazer? Assumir a situação. A primeira coisa que você tem que fazer, assumir a situação e dizer assim, eu decido perdoar. Não importa a situação, eu decido perdoar. Porque se você não decidir perdoar, você vai continuar amarrado com aquela pessoa. Sabe, muitas vezes nós vivemos amarrado em situações. E sabe por que a nossa vida não prospera, não anda, não caminha? Você vive um círculo, toda a vida aquele círculo ali. Você não entende por quê? Está faltando perdão. Está faltando perdão. E você precisa hoje pensar onde que está faltando. Porque à medida que você liberar o perdão, você vai ser liberto. E isso, queridos, é para você. Não espere o outro. É para você. Quando você fizer isso, você vai viver a libertação dos seus sentimentos. Lá em Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 22 diz assim, então Pedro aproximou-se, Então Pedro aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 é por dia. Por dia. E mais lá na frente, em Mateus ainda 18, do verso 23 ao 35, conta uma história de um senhor que ele chama o seu servo, e esse servo tinha uma dívida com esse senhor. E ele perdoa a dívida desse servo.
E esse servo sai, né, muito contente, porque a sua dívida foi perdoada, e encontra o seu conservo que também devia para ele. Só que ele não foi tão amoroso, tão cauteloso como o seu senhor. Ele não perdoou a dívida daquele jovem. E a notícia se espalhou na cidade, vai ver que era no Nordeste, né? A notícia se espalhou pela cidade. E o Senhor ficou sabendo que aquele servo dele não tinha perdoado a dívida do seu conservo. E ele mandou chamar. Ele falou assim: não estou te entendendo. Você veio aqui, eu perdoei a sua dívida, e você não perdoou a dívida do seu conservo. O que está acontecendo? Você não entendeu o que é perdão? Você não entendeu o que é se colocar no lugar do outro? Deixa eu te dizer uma coisa. Por essa situação eu vou te entregar os verdugos. Sabe o que significa verdugos? Significa demônios. Eu irei te entregar os demônios. Eu irei te entregar e você vai ficar como? Escravizado. Entenda uma coisa. Todas as vezes que nós não perdoamos, nós ficamos escravizados. E às vezes as pessoas vivem como se nada tivesse acontecendo. Isso é muito sério. Porque os meus sentimentos estão presos, a minha vida financeira está presa, a minha vida emocional está presa, a minha vida no geral está presa, porque eu não perdoei. Então, se eu não perdoo, eu não posso fazer escolhas inteligentes. Você pode até escolher o melhor carro, você pode até escolher a melhor roupa, você pode escolher até o melhor emprego. Mas se você não escolher perdoar, nada disso vai adiantar. Você vai continuar andando num carro lindo, mas escravizado emocionalmente. Escravizado nos seus pensamentos. Porque é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer nos escravizar. Ele não quer que você seja liberto. Porque você liberto pode fazer um estrago na terra. E ele não quer que você seja liberto. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender hoje, faça escolhas inteligentes. Qual é a primeira escolha inteligente? Perdoar. Perdão não está condicionado a pessoa vir até você, não está condicionado ao anjo descer do céu. O Espírito Santo ainda não falou comigo. Não está condicionado. Perdão é decisão. Você tem que dizer assim: hoje eu decido perdoar. Hoje eu vou perdoar. Essa é a forma correta. Esse jovem que nós ouvimos a história, ele não quis perdoar o seu conservo, porque ele poderia ter perdoado. Ele foi perdoado, ele viveu o processo do perdão, mas ele não quis perdoar. Tem pessoas que não querem perdoar, mas tem a consequência. Não vai ser livre. Perdoe. Faça escolhas inteligentes. Perdoe. Segunda coisa, escolha baixar a guarda. Vocês já viram pessoas que andam sempre com um escudo? Você fala com ela uma palavra, ela te devolve 10. Ninguém conhece ninguém aqui assim, né? Ninguém conhece, a gente não conhece esse tipo de pessoa assim. Você fala uma palavra com ela, ela fala 10 com você. Ela está sempre armada. Você vai falar uma determinada situação com você, ela já fala uma coisa assim estrondosa, que você fala assim: meu Deus, mas eu não falei isso, não quis dizer isso. Calma, irmã, calma. Você já foi conversar com alguém que você fala assim: não, calma, você está muito nervoso, espera um pouquinho. Já? Então, escolha baixar a guarda. Ao longo da vida, levamos um escudo emocional que tem como objetivo nos proteger. Sabe, eu entendo que na nossa jornada da vida, muitas vezes nós criamos formas de nos defender. E às vezes a forma de nos defender é agir de forma grosseira, responder de forma grosseira, às vezes ser até desobediente, às vezes até ser rebelde. É uma forma, foi um escudo que nós criamos. Mas chega um momento na vida que nós não precisamos mais desse escudo. Nós precisamos baixar a guarda. Precisamos aprender a ouvir. Precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades e sair da defesa.
Já viram aquelas pessoas que tudo que você vai falar com elas já tem uma autodefesa? Eu também tenho isso, não vou dizer para vocês que eu não tenho não, que eu também tenho. Mas eu tenho orado e tenho falado assim, Senhor, tira essa autodefesa. Eu não preciso mais desse escudo. Eu precisei dele lá atrás para me defender. Porque quando nós estamos crescendo na vida, nós precisamos dos escudos. Nós levamos tantas porradas, que precisamos dos escudos para nos defender. Mas chega um tempo na nossa vida que nós precisamos entender que devemos baixar a guarda. Porque precisamos que outros entendam que não precisa viver toda a vida na defensiva. Quantos estão aí vivendo com o escudo na defensiva? Para se proteger do sofrimento, erguemos muralhas que nos isolam e nos lançam numa vida solitária. Você não precisa mais dessas muralhas. Lance essas muralhas fora. Quando nós fazemos escolhas inteligentes, nós baixamos a guarda. Nós aprendemos a ouvir, pensar. É difícil, gente. Ouvir, pensar e depois agir. Esse é o natural, né? Esse é o correto. Mas será que muitas vezes nós fazemos isso? Não, né? Muitas vezes nós não fazemos isso. Mas nós precisamos fazer escolhas inteligentes. E para fazer escolhas inteligentes, nós precisamos pensar. Precisamos refletir. Para depois nós agirmos. Assim devemos enfrentar a dor que for, sem ficar na defensiva o tempo inteiro. Qual tem sido a sua dor que tem te colocado na defensiva o tempo inteiro? Nós precisamos olhar para ela. Precisamos perdoar quem precisamos perdoar. Para podermos caminhar. Senão nós não iremos continuar a nossa jornada. Você pode até continuar, mas você não vai chegar onde você precisa chegar. Quantos querem chegar onde precisa chegar? Nós precisamos resolver essas feridas. Porque senão elas podem nos machucar muito mais se nós andarmos sempre na defensiva. Sempre na defensiva. Sempre na defensiva. Nós vamos ficar, sabe como? Amargurados. Já viu aquelas pessoas amarguradas? Que tudo que você vai conversar com elas não tem solução, não tem jeito. Sempre elas têm uma palavra de tristeza, de derrota, de amargura. Precisamos baixar as guardas. Se você deseja ser transformado, saia do nível que está agora. Saia desse patamar. Comece a olhar com outros olhos. Sabe, uma coisa que nós precisamos aprender muito é olhar para nós. É muito fácil olhar para as pessoas e descrever os defeitos de cada uma. Mas quando você olha para você, você consegue descrever os seus defeitos e as suas qualidades, porque temos qualidades também, né? Agora, nós precisamos fazer só um balanço para saber o que está maior. Se são as qualidades ou se são os defeitos. Porque aí tem que mudar a balança. Nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós. Quando nós começarmos a olhar para dentro de nós, aí sim nós vamos começar a viver uma verdadeira libertação. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu vou entender que eu preciso perdoar. Que eu preciso ser menos. Já viu alguém falando assim para você, menos? Menos um pouquinho? Tá muito? Menos. E às vezes você não entende, você fala assim, o quê? Menos? O quê? Às vezes é para você falar mais baixo, às vezes é para você ser menos antipático, às vezes é para você ser menos grosseiro, às vezes é para você ser menos falante, né? O pastor fala isso muito comigo. Ele está ali rindo, que ele fala menos. Porque todo mundo fala que eu falo demais. Eu não tenho culpa que eu sou sanguíneo, gente. Só se mudar, né? Não tem jeito. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 5 ao 6, diz assim: eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, Paulo falando, né? A não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas.
No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Isso é importante, né? Vocês já viram aquela frase que diz assim, é mais importante o que eu falo, o que eu vivo do que eu falo? Era justamente isso que Paulo estava querendo dizer. Ele estava dizendo, gente, olha, eu não vou sair dizendo assim, olha, eu sou o cara, né? Eu fui na glória, vi o céu e você não viu. Ele não vai sair dizendo assim, olha, eu aprendi com Gamaliel e você aprendeu com quem? Não. Ele estava querendo dizer, olha, eu quero que as pessoas vejam em mim a glória. Não porque eu estou falando, mas porque elas estão vendo quem sou eu, quem eu sirvo, o que eu faço. Então, nós precisamos aprender a baixar a guarda. Precisamos aprender a perdoar. Porque tudo isso, quando nós fazemos, a nossa mente muda, o nosso coração muda, o nosso comportamento muda. Alguém já chegou para você e falou assim, nossa, você está tão diferente. Nossa, você mudou. Isso é ótimo. Se você tiver mudado para melhor, né? Agora para pior não é bom não. Porque se você passou um ano e continua do mesmo jeito, irmão, isso é sinal de que nada está acontecendo na sua vida. Talvez você não está buscando, talvez você não está orando, talvez você não está entendendo a palavra que está sendo ministrada. Porque uma coisa é eu falar e outra coisa é cada um aqui vai entender de uma forma diferente. Talvez você não está entendendo. Porque você está passando todo esse tempo e você continua do mesmo jeito. O que está faltando? Talvez está faltando você baixar a guarda e começar a olhar para você mesmo. Começar a olhar para dentro de você. Porque como eu falei, olhar para os outros é fácil. Descrever as pessoas é muito fácil. Todo mundo tem essa habilidade. Mas e nós? Como que nós somos? Como que nós devemos ser? A terceira coisa que nós devemos aprender. Escolha aceitar a mudança. Sabe, Deus está sempre fazendo mudanças. Você está pronto para viver essas mudanças de Deus? Você está pronto para viver essa mudança, esse processo que Deus quer fazer na sua vida? Porque Deus muitas vezes está falando, olha, eu não quero que você vá por aqui, eu quero que você vá por aqui. Muitas vezes está doendo, né? Você está passando uma situação, está doendo. Você está lá só chorando, reclamando e murmurando. Você já parou para pensar que você está passando por um processo de Deus? E que você precisa estar atento a isso? Você já começou alguma mudança em sua vida e abandonou no meio do processo? Às vezes nós começamos, mas nunca terminamos. Quantos aqui já começaram uma aula em alguma determinada área e nunca terminou? Tem gente que começa em inglês e nunca termina. Tem gente que começa aula de canto e nunca termina. Tem gente que começa um curso e nunca termina. Tem gente que vai tirar a carteira e nunca termina. Nós precisamos aceitar a mudança. Logo porque, queridos, é difícil ser sempre a mesma pessoa. Eu fico olhando para mim alguns anos atrás e fico pensando, gente, quando nós chegamos nesse lugar, eu só tinha 22 anos, 23. E nos deram a missão de cuidar da igreja. O povo doido, né? Só pode. E eu fico pensando assim, meu Deus, quantas pessoas eu matei lá atrás? Pela minha inocência, pela minha falta de conhecimento, pela minha falta de, sei lá, maturidade, pela minha falta de conhecimento bíblico. Quantas pessoas? E aí Deus vai nos levando no processo, né? E aí você vai passando pelo processo. Algumas pessoas chamam de chata, como já me chamaram. Será que eu sou chata mesmo? Que a gente fica pensando, né? Mas eu sou tão boazinha. Eu não sou chata. Não é assim? Mas isso não é para mim. Mas muitas vezes nós não queremos aceitar o processo. Não queremos ouvir.
E nós precisamos entender que é o processo de Deus para a nossa vida. Deus tem um projeto para cada um de nós. Mas para você chegar no auge desse projeto, você não pode chegar do mesmo jeito. Já pensou se eu tivesse chegado aqui hoje, aonde nós estamos, com a mesma mentalidade que eu tinha antes? Eu acredito que muitos aqui que já estão com a idade assim, bem avançada, devem olhar para trás e pensar assim: meu Deus, eu queria tanto ter 22 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Quantos pensam assim? Meu Deus, eu não iria fazer a metade das coisas que eu fiz. Não é assim que nós pensamos? Mas não tem como, gente. Porque é o processo, né? É o processo. Deus não ia colocar você com 22 anos com a cabeça de 40. Ele quer que você passe pelo processo. Nós precisamos passar por ele. Quem deseja mudar deve estar comprometido com o aprendizado. É o processo. Eu preciso entender que eu estou aprendendo essa caminhada. E nessa caminhada que eu estou aprendendo, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou cair, eu vou levantar, eu vou perdoar, eu não vou perdoar, eu vou bater o pé. Quantas vezes nós batíamos o pé? Eu não podia fazer isso, senão minha mãe matava, né? Mas a minha prima, ela batia o pé mesmo assim, saía batendo o pé. Minha mãe falava assim: se fosse minha filha, ia morrer. E eu pensava: graças a Deus, não, senão eu já estava morta. Quantas vezes no processo com Deus nós fazemos isso? Nós batemos o pé mesmo. Porque não entendemos que estamos passando por um processo. E que precisamos aceitar essa mudança. Que é o mais difícil, né? Você até entende que está passando por um processo, mas você não quer aceitar a mudança que Deus está fazendo. Por isso que nós precisamos aprender a fazer escolhas inteligentes. Se desejo transformar algo em minha vida, tenho que aceitar o que for preciso, inclusive a dor do processo. É dolorido. Tem situações que são doloridas, que nós nunca pensamos que iríamos passar. Tem dia que eu fico na minha casa e fico pensando: meu Deus, nunca imaginei que um dia ia passar isso que eu estou vivendo hoje. Mas o Espírito Santo vem e fala: não se preocupe, eu estou cuidando de tudo. Eu estou no processo, eu estou cuidando da mudança. Porque é necessária essa mudança. É necessário esse processo. Talvez devemos buscar diariamente força na palavra de Deus. Porque se não for a palavra de Deus, queridos, nós não conseguimos passar pelo processo. Por isso que devemos orar, devemos buscar o Senhor. Devemos ser fiéis ao Senhor no momento da dificuldade. Esses dias tinha uma irmã que foi fazer um exame, achou que estava com algum câncer no seio e ela ficou desesperada. E eu cheguei para ela e falei assim: vem cá, e se você tiver? Aí ela fez regalou os olhos assim para mim e falou assim: pastora! Falei: se você tiver. Que você nem sabe se está ou não e já está nesse desespero para morrer. Se você tiver, o que você vai fazer? Vai morrer? Paulo falou: Senhor, a tua graça me basta. Eu sei que não é fácil, é difícil. Mas é nesse momento, queridos, é nesse momento do processo que nós devemos aceitar a mudança. E dizer assim: Senhor, não posso fazer nada. É igual a morte, né? Nós fomos ao velório do Fernando e é como a morte. Ninguém pôde fazer nada. Ele tinha uma doença, que os médicos já tinham feito tudo o que podiam fazer e ninguém pôde fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus estava no controle e era a vontade de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não poderíamos fazer nada. Ele estava passando por um processo. Talvez agora lá no céu ele vai entender todo o processo de Deus. Que eu não entendo, você não entende, a família não entende. Ninguém vai entender.
mas ele agora entende. E nós precisamos entender isso. Em Salmos 37, do 23 a 24, diz assim: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar, e protege aquele cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Olha que coisa tremenda. É o Senhor quem nos guia. É o Senhor. E devemos ter o nosso coração grato a Ele. Devemos ser fiel a Ele, queridos. Com doença, sem doença, com filho, sem filho, com dinheiro, sem dinheiro, com marido, sem marido. Devemos ser fiel. Porque é nesse momento do processo que eu devo aceitar a mudança e dizer: Senhor, eis-me aqui. Está doendo? Tá. Isso não quer dizer que você não pode chorar. Você pode chorar, você pode gritar, você pode espernear, você pode fazer o que você tem direito. Você pode ler a Bíblia também, pode orar, mas o processo vai continuar. O processo vai continuar. Você tem que dizer assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me, complete a sua mudança. Se o Senhor quer mudar, então muda, Senhor. Eu lembro que 2 anos atrás, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu sonhei com a senhora. E eu sonhei que a senhora estava fazendo tanta mudança. Era tanta mudança. E no momento que eu vim ministrar uma palavra, Deus me deu a mesma palavra. É um tempo de mudança. E de lá para cá, queridos, eu não sei nem se o nome correto seria mudança. Eu acho que deve ser assim, atropelamento, ser amassado. Eu acho que seria melhor esse nome do que mudança, porque mudança ainda está bonito, né? De lá para cá foi muita mudança. Muita. Que eu nem chamaria de mudança. Eu chamaria de esmagamento. Seria melhor. Porque quando Deus fala: eu vou fazer a mudança, se prepare. Porque Ele vai te esmagar. Não sei aonde Ele vai nos levar. Talvez vai ser como azeitona, né? Vai tirar o azeite. Porque esse é o processo de Deus. Quarta coisa: escolha transformar o negativo em positivo. Sabe aquele povo que só vive, ó Deus, ó céus? Transforma. Está passando um momento de processo, de mudança? Passe dando glória a Deus, dando aleluia. Todos nós enfrentamos situações negativas ao longo das nossas vidas. E nós temos 2 opções: ficarmos abatidos e paralisados, ou transformarmos o negativo em positivo. Você tem 2 opções. Dizer assim: olha Deus, eu não quero saber mais do Senhor, não quero saber mais de igreja, não quero mais saber de oração, porque eu já orei muito, nada aconteceu. Alguém já ouviu pessoas falando assim? Ah, já orei demais, não aconteceu nada. Tem que acontecer? Deus está no controle, Ele faz se Ele quiser. Nós temos que continuar orando. Não é porque eu oro, queridos, que tem que acontecer, não. Ah, eu vou orar porque vai acontecer. É você. Você tem que orar. Agora, quem vai fazer acontecer é Deus. E se Ele não quiser fazer acontecer, Ele não vai fazer. E nós temos que continuar orando. Por isso que nós devemos transformar as coisas negativas em positivas. Devemos continuar crendo. Não é positivismo. Não é você dizer assim: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso. É crer. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor da mesma forma. Porque eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor está comigo. Sabe por quê? Deus usa o negativo. Já viram que Deus transforma a maldição em bênção? Deus muitas vezes usa o negativo e transforma em positivo. Porque Deus quer conhecer o teu coração. Ele quer saber se realmente você é fiel para Ele transformar a maldição em bênção. Você tem que continuar firme. Tem pessoas, queridos, que, igual no velório ontem, tinha
Tinha algumas tias, eu entendo a dor delas, o sofrimento delas, dizendo: a minha vida acabou. Não acabou, vai continuar, porque Deus está no controle. Nós sabemos que no momento de dor, nós falamos coisas que não deveríamos falar, e muitas vezes nós fazemos isso. Mas entendam, Deus está no controle. Lá em Eclesiastes 3,14 diz assim: eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Em tudo Deus tem um propósito. Se revelar a nós. Quando Ele está fazendo a mudança, quando Ele está nos moendo no processo, Ele está dizendo assim: olha, entendam que eu sou Deus. Confiem em mim. Acreditem que eu estou no controle. Não se preocupe. Vai sair o azeite daí, o melhor azeite. É isso que Ele está querendo dizer, embora muitas vezes nós não entendamos nada. Porque dói, não é? Nós somos muito emotivos. E nós nos deixamos abater pelas nossas emoções, pelo momento, pelo sofrimento, pela dor. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. Há um poder maravilhoso que controla as situações da vida, para um propósito que vai além da situação em que estamos. Isso é: seja fiel ao Senhor, e Ele vai cumprir o propósito pelo qual Ele nos enviou. Só que nesse propósito, queridos, vão ter atropelamentos, vão ter vida, vão ter morte, vai ter alegria, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter expectativa, porque muitas vezes nós temos uma expectativa e não é aquela expectativa que nós estávamos esperando que vai acontecer. Vai ser outra. Quantos pais criam uma expectativa no filho e no final ele é outra coisa? E nós pensamos assim: mas meu Deus, eu fiz tudo certo. Na nossa cabeça nós fizemos tudo certo, tudo correto. Mas não é aquilo que nós queremos. Se você mudar o seu modo de enxergar as dificuldades, sempre extraindo o melhor daquilo que parece ser o pior, tudo mudará em sua vida. Muda a ótica. Muda a ótica. Transforma o negativo em positivo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, do 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Nós só precisamos ser fiéis ao Senhor e fazer as escolhas inteligentes. Quais são as escolhas inteligentes que nós estamos aprendendo hoje? Perdoar, transformar o negativo em positivo, aceitar a mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aceite a mudança, dói menos. Já viu essa frase? Aceite, amiga, que dói menos. Então aceita que vai doer menos. E o processo vai ser mais rápido, não vai só doer menos. Quinta coisa que nós podemos aprender: escolha fazer a diferença. Escolha fazer a diferença aonde você estiver, porque isso vai fazer toda a diferença. Se esse processo continuar dia a dia, no fim do ano haverá uma multidão de pessoas impactadas com você, porque você fez as escolhas inteligentes. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: nossa, você viu como fulano mudou?
Você viu como fulano é outra pessoa, ele faz a diferença. Ele está fazendo a diferença. Nós precisamos fazer as escolhas inteligentes, para que as pessoas vejam em nós Cristo. Porque se nós continuarmos da mesma forma, ninguém vai ver Cristo em nós. E nós não estaremos fazendo escolhas inteligentes. Nós estaremos as mesmas pessoas. Um dos maiores entraves para fazermos a diferença é o egoísmo. Joga o egoísmo fora. Para de ser cheio de si mesmo. O egoísmo está nos impedindo de ser melhor. O egoísmo nos impede de fazer escolhas inteligentes. Sabe, quando você for fazer escolhas, pense quem está ao teu redor. Pense se essa escolha que você está fazendo vai ser boa ou vai ser ruim. Pense se essa escolha que você vai escolher vai danificar as pessoas que estão ao teu redor. Porque muitas vezes só fazemos escolhas e não olhamos o que está ao nosso redor. Qual vai ser a repercussão dessa escolha? Se vai ser boa ou se vai ser mal? Se vai ajudar pessoas ou se vai matar pessoas? Por isso que precisamos fazer escolhas inteligentes, queridos, sempre. Portanto, é importante olhar para além de você mesmo e se perguntar: esse é o tipo de colheita que você deseja? Você vê crescimento nessa plantação que você está fazendo hoje? O que você está plantando hoje? Se semearmos para os próprios desejos, colheremos corrupção. Mas se semearmos para o Espírito, colheremos a vida eterna. Para quem você está semeando? De que forma você está semeando? Lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pense, queridos, quais escolhas você está fazendo? As escolhas é porque todo mundo lá está fazendo, eu vou fazer também? A escolha lá é porque está tudo legal, o povo ali está certo, eu vou fazer também? Você parou para pensar se realmente estão certos? Se realmente estão indo para o caminho que Deus escolheu? Hoje nós estamos vivendo uma desconstrução do princípio. E muitas pessoas estão indo com esses que estão desconstruindo os princípios. Mas vai haver uma colheita disso tudo. A Bíblia fala: olha, jovem, eu vos escolhi, faça o que quiser. Mas não esqueça de uma coisa: eu vou pedir conta de tudo o que fizerem. O Senhor vai pedir conta de tudo que nós fizermos. Você quer tomar partido dos que não estão seguindo os princípios? Você pode tomar. Mas não esqueça, vai ter a repercussão dessa sua escolha. Vai ter o fruto dela. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que estamos vivendo hoje. Precisamos fazer escolhas inteligentes. E eu não vejo escolha mais inteligente do que olhar para a Bíblia, olhar para o Senhor, olhar o que Deus pensa. O que Deus pensa está na Bíblia, é só você ler. Você vai descobrir o que Ele pensa, o que Ele acha, o que Ele acredita, o que Ele tem certeza. Ele tem tudo isso lá. Sexta coisa, escolha enfrentar os seus medos. Sabe, muitas vezes nós não fazemos muita coisa por causa do medo. Quero te dar uma dica hoje: faça com medo, porque senão o medo nunca vai embora. Faça com medo. O medo não é algo que algumas pessoas têm e outras nós. Todos nós temos medo. Mas nós precisamos enfrentar esse medo, porque muitas vezes o medo nos para. O medo paralisa, gente. O medo paralisa. E ele te paralisa no seu trabalho, ele te paralisa na sua escola, ele te paralisa no reino de Deus. Você fica parado.
Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aonde está o verdadeiro amor? Somente o profundo amor de Deus pode libertar-nos do medo. Enfrenta o medo. Diga, eu vou fazer mesmo com medo. Eu posso dizer para vocês que as coisas da minha vida eu enfrentei com medo. Porque eu tinha muito medo, sempre fui medrosa. Não parece, né? Mas eu sempre fui medrosa. Mas eu fazia com medo. Às vezes fazia até coisas que eu não sabia fazer. Sabe fazer isso? Sei, mas nem sabia. Mas eu ia. Para enfrentar o medo. Porque não existe outra maneira de enfrentar o medo se você não for e fazer. Se vai dar certo ou não, isso você vai saber depois. Mas enfrenta o medo. Encara ele. Diga para ele, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Senhor está comigo, porque maior o que está em mim do que o que está no mundo. Então enfrenta o medo, vai com medo. Faça com medo. Tem pessoas que às vezes não falam do amor de Deus com medo. Ah, mas eu vou dizer o quê? Ah, mas eu nem sei a Bíblia. Fala do que Deus fez na sua vida. Ou Ele não fez nada? Não existe pregação mais viva na terra do que o que Ele fez com você, queridos. Você pode abrir a Bíblia e ler lá para a pessoa. Mas você começa a falar assim, olha, eu era isso, eu era aquilo, eu estava vivendo assim, estava vivendo desse jeito. E Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Aquela pessoa vai ser transformada pelo seu testemunho. Porque Ele é vivo, Ele é real. Lá em Tiago capítulo 3, do verso 16 ao 18, diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Estão me entendendo? A sabedoria vem lá do alto. Você pode até ter muito conhecimento, mas sabedoria só vem de Deus. Você vê uma pessoa muito inteligente, você fala assim, nossa, fulano é inteligente. Aí o inteligente faz uma coisa que você fala assim, não é possível. Uma pessoa tão inteligente fez uma coisa dessa. Aí você vê uma pessoa que não tem estudo nenhum, pessoa simples, às vezes até lá do campo, da roça, tem muito mais sabedoria. Não tem conhecimento, mas tem sabedoria. Eu lembro que a minha avó não tinha muito estudo e ela falava assim, minha filha, acho que muitas vozes já falaram isso, né? No final dos tempos, minha filha, você vai ver tanta coisa. Você vai ver tanta coisa feia. Ela falava assim, você vai ver tanta coisa feia, minha filha. E minha avó não tinha muita leitura, minha avó não ficava lendo a Bíblia. Mas tinha sabedoria. Porque a sabedoria vem do Senhor. E nós estamos vendo coisa feia hoje. Eu fico pensando, meu Deus do céu, daqui a 20 anos, o que vai ser feio? Porque feio nós já estamos vendo. Daqui a 20 anos não vai ter nem nome mais. Porque feio já vai ser muito pouco para aquilo que nós iremos ver. Porque está se caminhando, e se nós não levantarmos uma geração de homens e mulheres fiéis, que servem ao Senhor, queridos, eu não sei o que será dessa terra. Não importa a circunstância, a situação ou o sentimento. Não importa as memórias do passado, nem as mentiras que sua imaginação lhe colocou. Rompa o medo. Rompe o medo. Olhe para a sua vida e diga, essas coisas que ficaram para trás vão ficar. Agora eu vou seguir para o alvo que é Cristo. Porque, queridos, olha, eu tenho aprendido algo que é libertador na minha vida. Todos nós passamos por situações boas e ruins. Todos nós tivemos infâncias boas e ruins. Cada um aqui tem uma história. Mas nós não podemos ficar olhando para essa história.
Ai, não vou fazer isso porque eu fui abusada. Ai, não vou fazer isso porque minha mãe todo dia me dava uma surra. Ai, eu não vou fazer isso porque fulano não me amou. Problema se não amou. Levanta, sacode a poeira e vai amar. Se sua mãe te bateu é porque você merecia apanhar. Porque minha mãe me batia. E antes eu pensava que ela era ruim, mas hoje eu vejo que eu merecia apanhar, porque eu também não era gente. Ai de mim! Ai de mim se não tivesse levado umas surrinhas daquela. Quem seria eu hoje? Porque eu levando aquela surra, eu não era gente. Imagine se eu não tivesse levado. Talvez nem aqui eu estaria hoje. Então nós precisamos entender essas coisas, são coisas da vida. Precisamos enfrentar os medos e avançar. Porque Deus tem muito mais para nós, não podemos ficar de mimimi, não. Não há tempo de ficarmos de mimimi chorando, pensando no medo. Há tempo de perdoar, há tempo de falar, Senhor, é mudança, eis-me aqui, eu vou viver essa mudança. Senhor, eu não vou ficar olhando para essas coisas ruins, não. Eu vou ficar olhando para as coisas boas que o Senhor tem para mim. Essas ruins já passaram. São coisas do passado. Quando eu era menino, né? Vivia como menino, pensava como menino. Agora eu não sou mais. Agora eu tenho que sacudir a poeira, lançar o medo fora e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O que é para me fazer? Aonde que é o caminho? Para que lado eu vou? É assim que nós devemos fazer. A realidade é que Deus pode libertar-nos dos nossos medos. Mas eu preciso dizer, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho medo, que todo mundo tem medo, mas eu vou assim mesmo com medo. Não importa esse medo, eu vou. Para vencer os temores, precisamos desenvolver o máximo de intimidade com Deus. É Deus que vai nos dar força. É Ele que vai dizer assim, vá. Você acha que quando Davi olhou para aquele gigante lá, você acha que ele não ficou com medo? A Bíblia não fala, mas ele era gente. Ele era um homem. O gigante era enorme. Ele foi com medo, gente. Mesmo assim com medo, Davi foi lá, pegou o estilingue dele, porque como é que vai derrubar um gigante com um estilingue? Né? A Bíblia fala de uma funda, mas eu acredito que era um estilingue, na nossa visão hoje. Como que vai derrubar um homem com um estilingue? Um gigante. Davi pensou assim, eu vou com medo mesmo, mas eu sei que o Senhor dos Exércitos está comigo. E a única arma que eu tenho é essa. Eu sei que ela não pode derrubar o gigante, mas Deus pode. Não foi isso que ele disse? Mas o Senhor pode derrubar esse gigante. Então eu acredito que ele foi com medo, porque ele precisava enfrentar os medos dele. Nós precisamos enfrentar os nossos medos, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, a quem eu temerei? Se Deus está comigo, a quem eu temerei? Vá a si mesmo. Quero que você saiba que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É assim que o Senhor fala para nós. Ele fala, mesmo que a mãe te abandone, que a mãe é o último caso a abandonar o filho. Eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Saber que o Senhor é a nossa... Oi? Saber que o Senhor é a nossa segurança. Nós estamos seguros com Ele. Por isso que devemos fazer escolhas inteligentes. Em 1 João capítulo 4, do 13 ao 19, diz assim: nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz
tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Porque Ele nos amou primeiro, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos confiar no Senhor. Vamos com medo, porque o Senhor está conosco, amém? E a sétima e última, porque é perfeito. As 7 escolhas. E o número 7 é a perfeição, né? Quando nós escolhemos perfeitamente, nós não iremos sofrer. Escolha de viver de maneira criativa. O que acontece com isso? Quando nós vivemos de uma forma criativa, nós estamos dispondo o nosso coração ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor está no controle. Senhor, eu quero viver uma vida íntima contigo e criativa. Porque Deus tem as loucuras dele. Então viver com Deus é uma aventura muito criativa. Porque Ele manda você fazer coisas que talvez você fale assim: eu? O Senhor está falando comigo? Eu que tenho que fazer isso? Não, Senhor, mas chama alguém lá. E Deus fala assim: não, é você mesmo. Muitas vezes Deus nos leva em aventuras, né? Que nós falamos assim: Senhor, o que é isso que eu estou vivendo? Porque Deus quer nos levar a viver em criatividade o tempo inteiro. Porque Deus é um Deus criativo. Ele não nos deixa viver nas mesmices. Ele está sempre nos levando a uma aventura nova. Você sai de uma e começa outra, não é assim? Quantos têm vivido isso? Porque eu tenho vivido aventuras com Deus. Alegres, tristes, altas, baixas. Mas temos vivido uma vida de aventura. Quando vivemos de acordo com a natureza de Deus, Ele nos provê alegria. Mesmo nos momentos difíceis, Ele envia alegria. As pessoas olham para você e falam assim: meu Deus, por que você está alegre? Está tudo desmoronando e você está sorrindo? Está tudo desabando e você está sorrindo? Porque nós decidimos viver a maneira de Deus. Porque decidimos viver o que Deus tem para nós. E sabe como que nós conseguimos viver isso? Vivendo em fé. Muitos têm deixado a sua fé adormecida, mas vivam em fé. Leiam Hebreus capítulo 11, vocês vão ver. Moisés, as aventuras que Moisés viveu, foi por fé. As aventuras que Abraão viveu, já pensou? Abraão, arruma aí a tua casa, arruma o teu povo, você vai para a terra que eu te mostrarei. Isso não é uma aventura? Isso é uma aventura, gente. É viver as aventuras de Deus. Isso significa que todos confiaram no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Fé em Deus pode ser traduzida por confiança inabalável em Deus. Moisés confiou, Abraão confiou. Os homens da fé, está lá em Hebreus capítulo 11, eles confiaram. Portanto, queridos, não desanime. Vá em frente, mesmo com medo, vá em frente. Não deixe que o inimigo roube de você o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que podemos pensar ou imaginar. Não é assim que a Bíblia fala? Nós não podemos pensar nem imaginar. Nós pensamos assim: é muito bom, vai ser mais ainda. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Lá em Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovado de Deus quanto às suas ofertas.
por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda se fala. E aí você vai continuar lendo, você vai ver muitos homens e mulheres que viveram por fé, fizeram escolhas inteligentes, escolheram andar com Deus, escolheram perdoar, escolheram viver o processo de Deus e aceitar a mudança de Deus, viveram trocar as coisas negativas pelas coisas positivas, decidiram buscar o Senhor e viver o que essa palavra fala, o que essa palavra nos ensina, e tiveram grandes colheitas. Você quer ter grandes colheitas? Faça escolhas inteligentes. Escolham servir ao Senhor, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Sirva ao Senhor, porque Ele vai tirar a dúvida, Ele vai tirar o medo, Ele vai trazer alegria, Ele vai fazer aquilo que é preciso fazer. Mas nós precisamos ter fé, porque sem